Paz do Senhor, igreja. Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês, amém? De conhecê-los. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, o capítulo 2 e o verso 1, irmão. Abra bem teu coração, amém? Com ouvido carnal tu vai ouvir minha voz, com ouvido espiritual tu ouvirá a voz de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém, irmão? Pode se assentar em nome de Jesus. Quero me reportar hoje só a pessoa de Jesus aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, Jesus Cristo, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E eu fico imaginando o privilégio que João Batista teve de batizar Jesus. A Bíblia diz, irmão, que Jesus foi 100% homem quando esteve na terra e 100% Deus. Quando a Bíblia diz foi 100% homem, é porque o Filho de Deus, ele habitou num corpo de um ser humano, igual o meu, igual o teu, um corpo limitado, um corpo com necessidades biológicas, um corpo de dores. A Bíblia diz que ele era um homem de trabalho. Isaías, o profeta Isaías profetiza que ele era um homem de trabalhos e de dores. Amém, irmão? Por isso, então, 100% homem. O verbo, se fez carne. Jesus, como Deus, não precisava ser batizado. Mas Jesus, homem, foi batizado. Amém, irmão? Jesus batizado no Rio Jordão. João Batista contemplou também o Espírito Santo vir, a terceira pessoa da Trindade, vir sobre Jesus em forma de uma pomba. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito. E eu aprendo com esta palavra em Mateus 4 que quem nos leva para o deserto não é o diabo, é o Espírito Santo. É no deserto, irmão, que nós aprendemos quem é Deus. Eu acho uma declaração de Jó muito linda, quando ele diz, no fim da sua prova, ele nem sabia que estava no fim da prova, mas ele, em comunicação com Deus, depois de tanta luta, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia porque as pessoas falavam de ti para mim, mas hoje eu te conheço de ver. E ele fala isso, irmão, é como se ele dissesse: antes de todas as minhas lutas, antes de eu perder os meus bens materiais, antes de ficar em luto por 10 filhos, enfermo, sozinho, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. É por isso que eu me abomino ao pó e me arrependo. Glória a Deus, irmão. Uma declaração. O deserto nos leva a nos humilhar a Deus, irmão. O deserto nos leva a buscar um ser supremo, porque nossos limites no deserto acabam. Dinheiro no deserto não vale nada, irmão, porque não tem o que comprar no deserto. E aí a gente precisa de um socorro, e ele não tem no deserto. Mas nós temos que levantar os olhos ao Deus Supremo Criador e encontrar o socorro nele. Amém, irmão? Jesus foi levado ao deserto
para ser tentado. A Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites Jesus não comeu nada. A Bíblia não esmiuça, a Bíblia não fala se ele bebeu ou não bebeu. Então não vamos contender e nem discutir se bebeu ou não bebeu. Eu creio que quando eu subir na glória, eu vou perguntar para Jesus se ele bebeu ou não bebeu, amém, irmão? Por enquanto vamos ficar com o que a palavra fala, amém, irmão? Tem crentes que perdem tempo discutindo. A Bíblia fala que 40 dias e 40 noites ele não comeu nada. Quando ele teve fome, então o diabo veio tentar. É como se o diabo, o inimigo da nossa alma, olhasse para Jesus e diz: ele está frágil, ele está com fome, é fácil de tombá-lo agora, é fácil de passar uma rasteira. Mas o inimigo esqueceu que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, irmão, ele não venceu Satanás ali no deserto com sua divindade, mas ele usou a palavra escrita, este livro, as escrituras sagradas, este livro que tem sido banalizado na atualidade pela igreja, que tem sido pouco lido, irmão, que dão pouca importância, mas a Bíblia diz que este livro, a palavra de Deus, é viva, é eficaz. Se eu falhar aqui, o pastor Moacir falhar, a palavra de Deus não falha, aleluia. Você crê nisso? Ela não voltará para Deus vazia, mas vai fazer o que apraz a Deus na minha vida e na tua vida. O que agrada a Deus, a palavra vai fazer. É ela que liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Jesus, na sua oração sacerdotal, Mateus 17, ele diz, orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, irmão. Você crê nisso? Ela é pão celestial, ela é água, ela é, irmão, o escudo, ela é a espada na mão da igreja, ela é também a bússola. O salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Glória a Deus, irmão. Dê importância à palavra. Veja a importância da Bíblia na tua vida, irmão. Jesus, por 3 vezes, ele disse a Satanás: está escrito, está escrito e está escrito. Você sabe o que está escrito? Tiago faz a menção para a igreja, em sua carta, um presbítero que ficara responsável pela igreja em Jerusalém, preocupada com a forma que a igreja estava tomando, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, irmão. Não podemos se sujeitar a obedecer a um Deus que não conhecemos. O profeta Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o mesmo profeta diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Não se contente. Hoje vivemos num tempo de muitos mestres, de poucos alunos, de muitos doutores, irmão. Um quer ensinar o outro, mas eu sempre digo, eu tenho 51 anos, que eu não sei nada, ainda que eu estudei muito, estudo, sempre tem algo a aprender. Não seja orgulhoso, porque o orgulho, ele estanca o crescimento. Mas se você disser: eu quero mais, o Senhor vai revelar a profundidade deste livro para o teu ser. Aquilo que teus olhos nunca viram, o que o teu ouvido nunca ouviu, o que nunca sentou no teu coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ele. Amém, irmão? E Ele sempre tem mais, sempre tem mais. Jesus venceu Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi embora e os anjos vieram cuidar de Jesus de Nazaré. Hoje eu vejo o crente querendo expulsar demônio, expulsa e repreende, mas não obedece a Deus, irmão. Obedeça, se sujeite a Deus, resista, vai ter força para resistir às tentações de Satanás, até porque vai ter discernimento e ele vai fugir de você.
ele vai ver que ele vai cansar com você, e ele se cansa, ele demora para se cansar, mas ele vai deixar. Você crê nisso, irmão? Isso é muito forte. Olhe para mim, Jesus sai do deserto, e ele vai para a cidade de Nazaré, capítulo 4, verso 13, depois ele vai para Cafarnaum. Mas em Nazaré, Jesus cresceu, irmão, foi educado, passou sua infância, passou sua adolescência, passou sua juventude. Nascera em Belém, mas foi criado em Nazaré. E ele foi para Nazaré. Mas a Bíblia diz que ele entrou numa sinagoga para ler as escrituras sagradas, porque ele preservava um lugar como esse, onde as escrituras sagradas eram estudadas, irmão. Jesus se põe em pé ali para ler as escrituras sagradas, diferente dos dias de hoje, quando alguém tem uma oportunidade aqui dada, ele abre a Bíblia, ou na carne ou no espírito, e lê onde quer. Naquele tempo não. As escrituras sagradas eram separadas por pergaminho, por rolo. E quando alguém se levantava numa sinagoga para ler as escrituras sagradas, quem entregava o pergaminho era o rabino, era o mestre da sinagoga. E o rabino entregou um rolo na mão de Jesus. Escreve isso no teu coração. Não existe coincidência na vida de ungido de Deus, existe o querer de Deus. Não é coincidência. Jesus abre o rolo e cai o livro do profeta Isaías na mão dele, capítulo 61, aonde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Por quê? Eu fui ungido para evangelizar os pobres, eu fui ungido para curar os aquebrantados de coração, eu fui ungido para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável, irmão, ele começou com a vinda do Filho de Deus da terra, e ele vai terminar com o arrebatamento da igreja. O ano aceitável, o favor de Deus através da pessoa de Jesus iniciou com a vinda dele e vai fechar com as portas quando Jesus fechar. Amém, irmão? Jesus olha e lê aquilo. Os homens da sinagoga dizem: que tamanha sabedoria! E admirado começam a perguntar: não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Só que agora Jesus fala: hoje se cumpre em mim esta palavra. Ao invés de admiração, irmão, agora vem uma repulsa pela pessoa de Jesus dentro daquela sinagoga. E eles começam a gritar: blasfêmia! E começam a querer empurrar Jesus para fora da sinagoga, tentando derrubar ele num penhasco, num desfiladeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus foge dali porque sua hora não era chegada. Porque, irmão, ninguém impede o plano de Deus na vida de um ungido de Deus. A missão de Jesus era ir até o final, morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado para que eu pudesse hoje estar aqui com você e você estivesse aqui louvando e adorando ao Senhor. Satanás tentou de tudo para que ele não cumprisse essa obra, mas o Deus Todo-Poderoso deu força para Jesus. Jesus foi fiel até o fim e morreu por mim e por você. Amém, irmão? Jesus foge de Nazaré porque sua hora não era chegada. E a Bíblia diz que ele vai para a cidade de Cafarnaum, capítulo 4, verso 13. Se você quiser ler, senão você ouve. Mas é bom abrir Bíblia nos dias de hoje, tempos de falsos cristãos, falsos profetas. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia, e quando você lê comigo, você guarda mais. Amém, irmão? Capítulo 4 de Mateus, verso 13 diz: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum,
cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali. Para quê? Para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito, que essa cidade estava sentada em trevas, debaixo da sombra da morte, mas viram a luz de Deus raiar. Jesus raiou naquele lugar. Você crê nisso, irmão? Olha, por 2 vezes diz, está escrito, e Jesus diz assim: hoje se cumpre em mim esta palavra. E agora para se cumprir, porque em Jesus tem se cumprido essa palavra, irmão. Você crê nisso? Em Jesus já se cumpriu muitas promessas deste livro. Vai se cumprir, queira o homem ou não queira, acredite ou esteja preparado, não, o que está escrito neste livro vai se cumprir. Não turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia, disse Jesus de Nazaré, e eu vou para lá. Se não fosse assim eu vos diria, mas eu indo eu virei outra vez para te levar, para ficar comigo aonde eu esteja. Então creia, vai se cumprir, ele vai voltar para nos buscar. Você crê nisso, irmão? Ele não desistiu de vir buscar a igreja, ele vem buscar a sua noiva. Quer o diabo não, acredite o mundo não, Jesus vai voltar. Olhe para mim, irmão, vai se cumprir Deus vela para que se cumpra essa palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão. Você crê nisso, irmão? Ela é viva. Vivo quer dizer se move, por si isso aqui é vivo, não importa quem pregue, se está pregando isso aqui é vivo, irmão. Por isso que eu digo, quando eu discipulo evangelistas que querem ganhar alma para Jesus, tive essa misericórdia do Senhor de ter uma classe para ajudarem a ganhar alma para Jesus, porque é meu dom evangelístico, irmão. E aí eu disse, não fique falando balela da razão humana, cite um versículo, porque a espada do Espírito Santo você está citando, mas com fé, de dentro da tua alma, o Espírito Santo faz na mente do outro, porque isso aqui tem poder, isso aqui é a boca de Deus. Você crê nisso, irmão? É Deus falando conosco. Você crê nisso, irmão? E Ele vela para que isso se cumpra. Olha que lindo, irmão. Jesus, ele entrou em Cafarnaum não para visitar, ele teve 3 anos de ministério. Ele inicia o ministério dele, exposto ao público, aos 30 anos de idade. E ele termina aos 33, quando ele é crucificado. Ele expõe o ministério. Nesses 3 anos, a Bíblia diz em Lucas 8, verso 1, que ele permeou a Palestina com o evangelho. Ele andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, diz ali. Os 12 apóstolos sempre com ele, e algumas mulheres a qual, libertas de enfermidade, libertas de demônio, cooperavam, seguiam Jesus e cooperavam com suas fazendas. Coisa linda. As mulheres foram discípulas do Senhor, foram ensinadas por ele. E ele andava em toda a Palestina, irmão. Mas a sua morada nesses 3 anos foi Cafarnaum. A Bíblia diz, deixando Nazaré, ele foi habitar. Marcos 2, onde nós lemos, ele diz assim, alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Glória a Deus, irmão. Soube-se que ele estava na casa dele, irmão. O povo de Cafarnaum, porque Cafarnaum era ao noroeste da Galileia, do mar da Galileia. A Bíblia diz que eles ficavam, irmão, à borda do rio da Galileia, do mar da Galileia, aguardando o regresso de Jesus. É como se ele dissesse, será que aquele barquinho lá é do mestre? Será que aquele que cura está voltando? Eles ficavam ansiosos esperando a volta de Jesus para Cafarnaum, irmão. Jesus habitou, ele ia para Jerusalém e regressava sempre a Cafarnaum. Ele ia, irmão, para Betânia, para as aldeias, para Pérea. Ele ia para Jericó, mas sempre regressava a Cafarnaum. Cafarnaum, cidade
de Cafarnaum teve o privilégio da morada de Jesus, do Filho de Deus, por 3 anos. Cafarnaum, irmão, também foi o lugar onde Jesus iniciou o ministério dele. Muitos que não lê Bíblia pensam que Jesus iniciou o ministério dele fazendo milagre. É certo que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho em Canaã da Galileia, mas não foi a primeira coisa que ele fez. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: então começou ele, diz a Bíblia lá, Jesus pregar e a dizer a todos: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Jesus iniciou o ministério dele, pastor Marci, pregando arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. É como se Jesus anunciasse e dissesse: olha, o reino de Deus, porque ele veio apregoar o ano A100, o reino de Deus, o reino da glória, do poder, ele veio sobre tua casa, ele chegou à tua vida, mas para obter algo deste reino, precisa se arrepender, precisa se arrepender. E arrependimento, irmão, não é desculpa, é mais que uma desculpa. Eu creio que Jesus está cansado e enojado de desculpas de crente. Crentes, irmão, que antes da ceia, 15 minutos antes, pedem desculpa: Jesus, pequei por ato, por pensamento e por fala, me desculpa. Toma a ceia e volta à mesma procedência, sem mudança nenhuma de vida. Pede desculpa a Jesus, sem intenção de querer largar aquilo que faz, sem intenção, irmão, de mudar. Só se arrepende quem encontra o pecado na sua vida, quem se acha pecador. Quem não se acha pecador, arrogante, acha pecado nos outros e nunca se arrepende. Você entendeu isso, irmão? Arrependimento é um pesar dentro da tua alma, um pesar, uma tristeza muito grande por um delito que cometeu, por uma falha que cometeu. Existe um provérbio popular que diz: se arrependimento matasse. Quem que falou já isso? Se arrependimento matasse, se eu pudesse voltar o relógio, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu não tinha feito tudo diferente. Se eu pudesse mudar, eu não tinha falado aquilo, eu não tinha agido daquela forma. Isso é arrependimento, uma tristeza por cometer algo danoso, um delito, uma transgressão, e gostaria de não ter feito, gostaria de mudar essa situação. Mas, irmãos, arrependimento não mata, ele salva. Você crê nisso, irmão? Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados. É tão lindo porque Jesus testifica, foi lido aqui: aqueles que dizem que não tem pecado, diz a primeira carta de João, ele se engana e faz dele mentiroso. Mas aquele, aleluia, que se arrepende e pede perdão, ele é fiel, justo, verdadeiro, para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só é purificado, só é perdoado aquele que se arrepende, aquele que se põe no pó, se sente, irmão, pó, perto da glória dele. Mas aí vem a fé que Jesus nos deu, saber que ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. Ele veio para pegar os nossos pecados que entregamos nele e joga no mar do esquecimento. Você crê nisso, irmão? E deles ele não lembrará mais. Aleluia!
de cabeça baixo, sendo acusado pelo acusador, porque ele ama nos acusar, sendo condenado pelas nossas atitudes, como os homens dizem, fora de consciência pesada, sem poder olhar no olho do outro, mas agora livre do pecado, livre porque o Senhor tirou esse jugo, tirou essa arma que Satanás usa, para nós estarmos aqui adorando e louvando e bendizendo ao Senhor. Amém, irmão? Arrependimento produz frutos, e um dos frutos do arrependimento é a conversão. Oh, glória! Converter no dicionário português significa mudar a sua direção. Mudar a direção. Antes, adúltero, com Jesus, fiel, puro, verdadeiro. Antes, sem Jesus, mentiras, enganos, mas agora com Jesus, revestido da verdade, luta pela verdade. Você entendeu isso? Antes, sem Jesus, fofoqueiro, maldizente, malicioso, mas agora em Jesus não ousa julgar, nem maldizer, nem fofocar. Conversão, ele muda de avareza para alguém abençoado. Você crê em abençoador? Amém, irmão? Amém. Falta de arrependimento está lotando nossas igrejas evangélicas de crentes convencidos e não convertido. Se você verificar e permear, o mundo evangélico tem mais crentes convencidos do que convertidos, e é pelo convencido que vem os escândalos. Pastor, mas convertido, ele é diferente do convencido. O convertido trabalha, o convencido dá trabalho. O convertido adora, o convencido murmura. O convertido, irmão, ele bendiz ao Senhor. O convencido maldiz o Senhor o tempo todo. Quando ele abre a boca e diz: maldita a hora que eu nasci, que porcaria de vida. É crente, mas fala isso em sua casa. Porcaria de filho. O convertido espera no Senhor e é renovado. O convencido é ansioso e atropela Deus e não crê no Senhor. Você entendeu isso, irmão? O convencido, irmão, divide a igreja. O convertido busca a unidade da igreja. Aleluia, irmão. O convencido atrapalha aquele que se levanta para edificar, porque a obra dele é destruição, ele não tem a vida do Senhor, mas o convertido, que permeia ele é o impulso da vida, e o impulso da vida é edificar, construir, marchar, desistir nunca, parar nunca. Eu creio naquele que chamou a vida, porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Tem crentes que sobrevivem porque ainda não são convertidos, mas o convertido, ele tem a vida aflorada, ele vive, ele está passando por problema, ele chora a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria dele. É lindo. O convertido está doente, mas está orando por outros ser curado. O convertido está fraco, mas está ajudando outros a caminhar, porque o que está nele é poder da vida. Você crê nisso? Ele transborda vida por onde passa, e por onde ele passa frutifica, por onde ele passa a vida, como os montes de Hermons. Aleluia, irmão. Os orvalhos nos montes de Hermon. Monte de Hermon era um monte alto na Palestina, que por causa da seca da Palestina é seco, mas o pico dele é alto, então tem nevasca. Aqueles orvalhos que derrete, mandam vida para o monte. Você crê nisso, irmão? O crente que está em Jesus, ele é assim. Pode estar tudo seco, por onde ele passa, floresce. Você crê nisso, irmão? A esperança na boca dele, nunca negativismo, não vai dar certo, vamos parar. Mas sempre algo do Senhor vem na vida dele. Por isso é necessário o arrependimento. Jesus iniciou pregando o arrependimento em Cafarnaum. Guarda bem isso, você vai entender o final dessa mensagem, que foi Jesus que me deu.
Cafarnaum, nós estamos dentro de Cafarnaum. Também foi onde Jesus, irmão, escolheu os primeiros discípulos. Foi dali que ele chamou homens. Foi dali que ele chamou André, chamou Pedro, o Simão, irmão de André. Foi dali que ele chamou João e Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, que é o contrário de Pedro, que era pobre. Um pescador que tinha um barquinho e devia para todo mundo. Salomé e Zebedeu eram empresários de frotas de barco de pescaria. Era um empresário da pescaria. Mas Jesus também chama filho de empresário para seguir a ele, amém, irmão? Foi ali que Jesus também chamou Levi, que se tornou Mateus. Mateus, irmão, a Bíblia diz que ele estava na alfândega, porque Cafarnaum era o centro de cobrança de impostos de Roma. Era ali que se centralizava todos os publicanos, uma escória da Judéia. Publicano, cobrador de impostos, era odiado pelos judeus, porque eram seus irmãos que cobravam impostos com usura de seus próprios irmãos. Então eles eram repudiados pela sociedade judaica. E Levi era um publicano, estava numa mesinha na alfândega, cobrando imposto, lidando com dinheiro. Mas Jesus passou na alfândega e disse: segue-me. Olha o convite que Jesus disse: segue-me. Levi deixou a mesinha, deixou o dinheiro, deixou aquela profissão ilícita e seguiu Jesus de Nazaré, se tornando um grande evangelista. Se converteu a um grande evangelista, escreveu o evangelho segundo Mateus, irmão, e esse evangelho é direcionado aos judeus. E eu vejo aí a conversão, pastor Marci. Se Mateus não tivesse se convertido, irmão, ele ia dizer: quer escrever evangelho, quer escrever para os judeus, eles que me repudiavam, eles que me trocavam o lado da rua para não me cumprimentar, porque eu era um publicano, não me cumprimentavam. Eu não quero escrever para eles que morram tudo no inferno, mas quem é convertido perdoa. Quem é convertido não guarda ódio, não guarda amargura. Você crê nisso, irmão? E quem é convertido quer a salvação daqueles que repudiavam, quer dividir o que recebeu com pessoas, amém, irmão? Eu vejo tantos crentes dentro da igreja há anos e anos, com ódio da mãe, com ódio do pai, guardando o ressentimento da infância, da adolescência. E a Bíblia diz que se nós tivermos ressentimento um pelo outro, nem nossas orações são ouvidas. Porque o Senhor converte, Ele transforma a vida. Um dos poderes que Ele tem, tirar a mágoa e dar um coração aquebrantado, perdoador para aqueles que te machucaram. Você crê nisso, irmão? Mateus é um exemplo de conversão. Acabou sua vida na Etiópia, onde ele foi martirizado pelo Evangelho de Cristo. Glória a Deus, irmão. Porque quem se converte não tem medo de morrer pela causa de Cristo, não. Ele não para, ele não se intimida com nada da terra. Ai, irmã Kate, não é perigoso você ficar viajando sozinha de carro? É perigoso viajar de avião? É perigoso? Irmão, o pastor conhece alguns testemunhos. Eu sou missionária na Angola desde 2004. Eu vou e volto, todo ano. Agora, em janeiro, eu vou para Portugal. De Portugal, uma cidade da Itália. E depois eu volto e vou para Angola. Foi meu visto que saiu, não me mando. E eu vou para um projeto que eu tenho na Angola, a cidade de Benguela, Catumbela. E eu digo para ti, eu sou sobrevivente de 4 malárias, a última hemorrágica. E sou sobrevivente da explosão de uma aeronave. Em 2006 explodiu um avião, o voo 474 da TAG. E eu sou sobrevivente dela para a glória de Deus. Então perigo, irmão, é todos os dias nós somos levados como ovelha para o matador. Mas eu aprendi que a minha vida está na palma da mão de Deus. Ele dá vida, Ele tira. Se o Senhor tem algo comigo, nem acidente, nem homicídio, nem câncer vai me tirar da terra. Mas se acabou aqui comigo, não tem saúde que me espere, irmão. Ele manda a vida, é isso daí, irmão. Acaba. Você tem que entender quem é o Senhor. Quem é o Senhor, o dono da tua vida. Ele domina tudo, meu irmão.
Ele manda o vento parar e o vento para. Ele manda as ondas do mar parar. Eu queria saber onde está a orelha do mar para ouvir Deus e parar. Quem é esse? Quem é esse? Disse os discípulos, que manda o mar parar e o vento se calar e te obedece. Então o que ele não pode fazer na tua vida? Você está vivo sentado neste banco, não é porque você decidiu viver, é porque ele fez esse dia para você. Adore, bendiga. Obrigado por mais um dia na minha vida e mais uma oportunidade. Você entende isso, irmão? Porque se ele não quiser, ele estanca o oxigênio que é dele das tuas narinas e foi. Ele tira a vida que ele botou em você. Você entende isso, irmão? A vida é dele e é para ele. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E aí tem jovens que ele olha para o cabelinho branco e acha que o cabelinho branco vai antes dele. Toma cuidado. Contei para o pastor, uma menina da orquestra saudável foi recolhida. Deixa eu contar algo aqui para vocês, só conto quando Deus manda. Eu estava, começo do ano, nós temos também cultos no lar, e uma das nossas irmãs saudável, a outra com câncer e essa saudável, com 70 anos, saudável, sem doença nenhuma. Ela toca bandolim, e a outra tocava o acordeão. E nós, numa reunião no lar, ela sempre trazia o bandolim dela, e a irmã Nani falou assim: cadê teu bandolim, tia Nívia? Nós chamava de tia Nívia. Ela falou: a partir de hoje eu não vou tocar mais bandolim, você vai tocar esse acordeão sozinha. Mas tu tá rebelde, tia Nívia. Cadê o bandolim, tia Nívia? Vai buscar. Eu já disse que eu não vou tocar mais. E nós sentamos para cantar um hino da harpa, Jesus cura assim. E a irmã sentada cantando o hino da harpa fez assim: Jesus cura assim. E morreu. Do nada. Porque quem tira a vida é Deus. Tem crente que não crê nisso. Às vezes fica apavorado porque o médico deu um diagnóstico. Você está entendendo, irmão? Se Jesus quer que tu viva, o seu cura câncer, cura AIDS. Ele tem obra na tua vida ainda na terra. A morte não vai te levar. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Agora se acabou, não importa. Pode estar saudável. Então esteja sempre com a vida no altar para a glória do Senhor. Amém, irmão? Mas nós precisamos continuar. Cafarnaum também foi um lugar, irmão, podemos chamar assim um cenário de muitos milagres do Senhor. Um palco, diríamos assim, de muitos milagres, de muitas curas, de muitas maravilhas de Jesus. 70% dos milagres registrados nos evangelhos foi feito em Cafarnaum. E ainda diz a Bíblia que nem todos os milagres que Jesus fez, nem todos os feitos de Cristo foi registrado, senão não teríamos livro para escrever. Seriam muitos. Mas 70% dos registrados foi em Cafarnaum. Exemplo, Mateus 8. A Bíblia diz no verso 5, Jesus entrando em Cafarnaum, veio um centurião, um comandante, um petroliano, um chefe de 100 soldados romanos. E ele foi colocado em Cafarnaum para botar ordem em Cafarnaum, para ser o administrador, o senhor de Cafarnaum. Um homem que não era leigo, ele era douto, ele sabia o que significava a palavra Senhor. Quando Jesus entra em Cafarnaum, aquele centurião diz: Senhor. Tem crente que diz Senhor e nem sabe o que está falando, não é verdade, irmão? Olhe para mim, dicionário português. Palavra Senhor significa o dono absoluto da casa. Glória a Deus. Ele não tem outro dono. Ele é teu dono, ele não vai dividir o domínio da tua vida com você. Ele tem que ser o comandante da tua casa. Agora, irmão, olhe para mim. Aquele centurião era um romano, não um hebreu. Aquele homem olha para Jesus, e Isaías não poupa palavras para descrever Jesus. Ele diz que Jesus não tinha formosura alguma, beleza nenhuma que pudesse nos impressionar. Ao contrário de formosura é o quê? Obrigado, pastor, teve coragem.
Os racistas têm que se converter, que pintam Jesus de olhinho azul, loirinho. Até porque ele nasceu na Palestina e o povo lá tem olho claro, mas não é nem azul, é meio esverdeado, meio mel, com peles escuras. A Bíblia diz que não tinha beleza, ele não estava com veste de rei, coroa. Vamos tipificar. Se fosse no contemporâneo, seria aquele obreiro do sapato do biquinho para cima. Por quê? Porque Jesus era um homem de oração, ele deixava a multidão ir para o deserto orar, ele deixava a multidão ir para os montes orar, ele era homem de orar, e quem ora de joelho e se põe de joelho, quebra o bico do sapato sim, quebra ou não quebra? E quebra o bico também, viu, irmão? Glória a Deus, irmão. Seria talvez aquele obreiro da lapela da camisa quebradinha, já viu isso? Aquele que ninguém dá nada. Deixa eu colocar um exemplo. Até quando nós estávamos relembrando aqui, a pastora Rose disse que eu estou mais bonita, mais nova do que quando ela me conheceu, e eu creio. Irmãos, no início do meu ministério, eu acho muito profundo isso, eu ganhava tudo, eu ganho ainda, mas o Senhor, quando Ele chama a gente para algo, Ele prova, principalmente o financeiro, para você depender dEle sem por saber que Ele é Jeová Jireh da tua vida, e não ficar atrás de dinheiro, mas confiar nele para poder estar livre para fazer a obra dele. Ele não quer tu cuidando da vida financeira, Ele quer que tu cuide de ovelha para Ele. Glória a Deus, irmão. Mas Ele é provedor. E eu ganhava tudo, só que eu visto 36 de camisa, eu ganhava camisa 42. Eu calço 34, ganhava 36 de sapato. E nem tinha dinheiro para comprar algodão e botar na ponta do sapato, era jornal molhado. Passava sabão nas axilas e ia pregar para não manifestar o odor, né? E aí os crentes caíam, é poder do sovaco. Você está entendendo, irmão? Eu ia pregar assim, lembra? Aquelas ombreiras gigantes, ganhava aquele terninho com aquelas ombreiras gigantes, parecia o Didi Mocó. Mas pensa a alegria que eu tinha de pregar, irmão. Pastor, é um mistério. Eu ia com muito pra... Um dia eu fui chamada para pregar na cidade de Timbó. E Manquete foi, eu não dirigia aquele tempo, nem carro tinha. Peguei um ônibus, e o ônibus ele parou em umas 7 cidades até chegar a Timbó. Chegou a irmã Kate de tardezinha em Timbó, descabelada, desmangolada, com o terninho maior do que ela, toda amassada. A irmã me pegou na rodoviária e me levou direto para o retiro. E era um retiro de mulheres, um pouquinho mais de poder aqui, Zé. Quando eu cheguei no retiro, elas não pouparam elogio. Olha, mas sabe quando te olha assim, ó? É essa que vai pregar para nós? Quem diz, sai alguma coisa dessa miserável? Eu quis chorar, mas eu não chorei. Eu quis nem pregar mais, irmão, mas eu preguei. Mas o Espírito Santo me acalentou, aleluia, e disse assim, Kate, não é bom que elas vejam nada em você mesmo, filha. Elas não precisam de você, elas precisam de mim, e eu vou me manifestar, eu vou me manifestar na tua vida. Eu preguei, amado, pensa, era cílio postiço naquela época, é só madame da alta que usava, era só o rímel escorrendo, é só a máscara caindo, porque Jesus quando fala quebranta coração, você crê nisso, irmão? Jesus seria um desses, ninguém dava nada para ele, ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, ele não tinha status social, irmão, mas aquele centurião foi além da aparência, porque a Bíblia diz que o homem vê o que está diante de seus olhos, disse Deus a Samuel, não se detenha a estatura deste jovem, porque esse eu tenho rejeitado, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração, aleluia. Aquele comandante foi um pouco além daquele judeu empoeirado, aquele judeu de cabelo queimado do sol, aquele judeu de roupas velhas, rasgada, pobre, irmão. Ele viu
o Senhor é o dono. Quando Jesus entra em Cafarnaum, é como se ele dissesse: aqui em Cafarnaum quem manda é tu, Jesus. Tu é o soberano, o grande e poderoso. Só que ele vai além e vê algo mais. Além de ver o senhorio de Jesus, ele vê poder. E ele diz, ele começa a rogar a Jesus, a pedir. Ele diz: Jesus, Senhor, o meu criado, ele está lá em casa, violentamente paralítico. Está atormentado e paralítico. É como se aquele centurião dissesse: eu gostaria de ter trazido o meu criado que eu tanto amo essa noite aqui, mas ele está muito atormentado, não deu para trazer. Ele está muito acamado, doente, e não deu para trazer. Ele está lá em casa, Jesus. Ele está lá em casa, Jesus. Ele está lá em casa, Senhor. Jesus olhou para aquele centurião e disse: eu irei lá na tua casa e darei saúde. Coisa linda, não é verdade, irmão? Ninguém que vem rogar pela sua casa vai ficar. Jesus vai lá na tua casa, irmão. Eu estou profetizando agora, aleluia. Eu creio que Jesus, talvez você não conseguiu trazer alguém da tua família para a igreja ainda. Talvez você gostaria que alguém do teu lar tivesse aqui essa noite. Mas se você veio rogar, se tu tem fé, veio pedir ao Senhor, creia que o Senhor vai lá na tua casa. Creia que ele vai alcançar alguém que está lá. Eu irei lá na tua casa e eu darei saúde. Que Jesus não veio fazer religião, ele veio desfazer as obras das trevas. Ele não faz acepção de pessoa. Se ele fosse um religioso, ele ia dizer: você não é hebreu, que eu tenho contigo, romano, que oprime meu povo. Mas ele viu a fé do romano. Você crê nisso, irmão? A Bíblia diz que Jesus foi repudiado de ir para a casa dele, porque o centurião foi mais além e disse: não, Jesus, o meu telhado não é digno de te receber. É como se ele visse agora o santo de Israel. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor, e minha casa não é digna de ter o Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Jesus disse: aleluia, algo tão lindo que iria, e ele disse: não, basta aqui a tua palavra e minha casa vai receber a cura. Não precisa nem ir lá, basta aqui uma palavra tua e o meu lar vai ser abençoado. Você crê nisso? Jesus disse que não viu fé como essa em toda a casa de Israel, e eu creio, pastor, Deus está procurando esta fé para fazer milagre. Fé, irmão, a fé move o Senhor. Você crê que Ele pode ir lá na tua casa? Você crê que Ele pode? A palavra, basta uma palavra. Tem crente que ele vem mostrar a fotografia do parente para a gente. Nada contra. É o modo dele se mover na fé. Tem crente que briga porque o pastor não foi lá. Tem que arrastar o ungido para lá e para cá. Meu irmão, tem de fé que Jesus vai lá enquanto você está aqui. Você crê nisso, irmão? Sobre a sua palavra. Isso é muito lindo. Outro milagre. A Bíblia diz em Mateus 8, verso 14, que Jesus com João e Tiago entraram na casa de André e de Pedro. Olhe bem, casa, o Senhor está falando de nosso lar, irmão. Parece que Jesus, o religioso, ele pensa que Jesus só se importa com ele aqui. Que o Senhor tem mais propósito só na tua chamada ministerial do que tua família. A tua família está alheia, tua casa está alheia. Não, Ele se importa com a tua família. Ele se importa com o que está dentro do teu lar. Ele se importa com você. Jesus podia gritar lá de fora: Pedro, sai para fora, você e o André, chamei vocês para andar comigo, vocês estão intocados em casa. Ele podia dizer: João, vai chamar Pedro. Mas ele entrou na casa daquele que ele escolheu. Ele te escolheu e ele vai entrar na tua casa. Aleluia, irmão. Ele te escolheu e ele vai. Ele se preocupa com a tua casa. Os olhos dele estão atentos a tudo que acontece em volta de ti, a tudo que é teu também, meu irmão. Ele te chamou e por você ele
Ele começou uma obra na tua casa e Ele é fiel para terminar esta obra. Tem de fé que tu e tua casa servirão ao Senhor. Tu e tua casa será salva ao Senhor. Se estende além de mim, se estende além de você. Vai para a tua casa. Jesus entrou lá porque a casa do ungido do Senhor escolhido, Pedro, estava sendo atacada por um espírito de enfermidade. A sogra de Pedro estava acamada, com muita febre, numa época, irmão, onde a enfermidade permeava a Palestina pela miséria que ela estava passando. Tudo de bom que havia na Judéia era tirado e levado para a edificação de Roma, deixando ela num caos financeiro. E aí, a febre tifoide era uma que atacava a Palestina, irmão. Cegueira pelo pó da Palestina, lepra pela falta de higiene, pobreza total. Havia médico? Sim. A mulher de fluxo de sangue também foi curada em Cafarnaum. Ela estava à beira do mar esperando Jesus junto com Jairo e a multidão. Jairo teve acesso a Jesus porque ele era um oficial, abrir o caminho, mas ninguém abriria um caminho para uma mulher simples. Mas ela, depois de ter gasto tudo, 12 anos buscando cura, não foi curada, mas aquele dia determinada, buscou Jesus, passou as barreiras, tocou nas orlas do Senhor, saiu virtude dele e ela foi curada. Sai virtude de Cristo neste lugar, porque Pedro, eu acho lindo o apóstolo Pedro em sua carta que ele diz: nós somos a geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Você crê nisso, irmão? Para quê? Para testemunharmos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos dar testemunho das virtudes de Cristo. Nós seremos testemunha ocular da glória do Senhor. Você crê nisso? Mas tem que ter fé para ter essa testemunha. Olhe para mim. Jesus entrou, tinha médico? Tinha, era só para os grandes. Havia médico nos templos para socorrer os sacerdotes que tinham por costume e cultura andar descalço e aderiam doença. Mas Jesus veio para curar os aquebrantados de... Não importa se tem dinheiro, se não tem. Tem crente que não crê mais na cura. Crê mais no... Aí, pastor, isso é um milagre. E vem aqui, mas o médico, Jesus diz, e o pastor diz, Jesus vai te curar, creia. Não, o médico diz que não tem mais jeito e fica teimando. Crê mais no diagnóstico do médico do que no diagnóstico da Bíblia. Jesus cura, meu irmão. Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. Você crê nisso, irmão? Jesus ainda faz milagre. Tem de fé, tem de bom ânimo. Jesus cura, dá vista para cego. Minha filha cancerosa, hoje tem 18 anos. Um câncer do tamanho de uma laranja, 12 milímetros de diâmetro no cérebro direito, que dá o comando para o lado esquerdo dela. A minha filha, irmão, ficou cega por causa deste câncer. Ficou paralítica numa cadeira de roda, condenada à morte. Condenada à morte. Quantas vezes na UTI, entre a vida e a morte, eu lá na África, como missionário. Nunca parei de trabalhar pelo câncer da minha filha, porque Jesus não deixou. Mas quando voltava da Angola, ela tinha saído da UTI. Você crê nisso, irmão? Olhe para mim aqui, meu irmão. Nunca abandonei meu lar. Eu velo pela minha casa como mãe, como esposa, como faxineira, como cozinheira na minha casa. Mas eu nunca deixei de servir ao Senhor, porque Deus não dá filho para embaraçar a nossa vida. Deus dá filho porque a herança é bênção na nossa vida. Você crê nisso, irmão? Deus não dá casa para você ficar lá lustrando, flanelando tua casa, mas a casa, ela é teu abrigo e não o teu Deus. Você crê nisso, irmão? E eu lembro, irmão, da minha filha com 7 cirurgias no cérebro. Na 4ª cirurgia, o médico tirou metade do cérebro direito. 80% do câncer, 20% ficou dentro do cerebelo. Nunca mais sua filha vai andar, eu ouvi dos médicos. Tiramos o equilíbrio, direita, esquerda, sentava só com cinto de segurança, uma almofada do lado. Mas um dia eu voltei da África,
Fiquei 30 dias na Angola. Quando eu voltei, a minha filha estava andando. O Senhor levantou da cadeira de roda, cega do lado esquerdo. O Senhor deu vista. Comprometida a bexiga, só na sonda. A bexiga, ela funciona 100%. Intestino na sonda, funciona 100%. Condenada à morte há meses. Hoje minha filha tem 18 anos, porque aos 10 anos de idade ela foi curada do câncer, porque Jesus ainda cura. Você crê nisso, irmão? Jesus ainda faz milagre. Crentes incrédulos, naturais, não convertidos, profetizavam falsos profetas. Eis que eu vejo uma coroa no túmulo de tua filha, porque tu é arrogante, missionária. E eu não acreditava. Jesus não disse que vai levar. Enquanto ele não disse, eu oro e peço, porque eu sou que nem a viúva na casa do juiz iníquo. Eu bato, eu peço. Tem crente que assim, ele não tem fé, e Deus está falando de fé aqui. Aí ele diz, não é da vontade de Deus curar. Vai atribuir a Deus a tua incredulidade? Quem disse que não é da vontade dele curar, se ele veio curar os quebrantados de coração? Quem disse que não é da vontade dele? Enquanto ele não falar para mim que não é da vontade dele, eu peço, eu bato, eu incomodo, porque ele diz, em verdade eu vos digo, não farei eu justiça na vida dos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite. Amém, irmão? Glória a Deus. Estou indo para a conclusão. Deus vai me dar graça que nós vamos terminar isso. Glória a Deus, irmão. Jesus cura. Jesus entrou na casa de Pedro e de André, tocou na mão da sogra de Pedro, ela levantou, e a Bíblia diz que ela foi servir ao 100. A Bíblia não diz, irmão, eu vou fazer aqui, conjunturar sem ferir o texto, pastor. A Bíblia não fala, mas eu creio que ela foi fazer o almoço para Jesus. Porque a Bíblia diz, verso 16, que à tarde foram trazidos para a casa de Pedro muitos endemoniados e enfermos, e Jesus com sua palavra expulsou os espíritos imundos e curou a todos. Oh, glória a Deus, amém, irmão? Hoje nós estamos crente frouxo. Muitos são frouxos, brigam por causa de cargo dentro da igreja, brigam por causa de posição. Um quer ser mais espiritual que o mais, se manifestar demônio, 90% da igreja sai correndo de medo. Essas portas foram abertas, e eu vou profetizar o que o Senhor botou na minha boca. Eu profetizo Bíblia. É um dos dons. O soldado tem que conhecer suas armas. Eu não vou usar a arma da Rose e cantar, porque se eu cantar aqui você sai correndo. Mas eu vou usar a arma que Deus me deu. Eu sei que eu tenho o dom de profetizar Bíblia. Você crê nisso, irmão? E se Deus me deu para pregar, porque Ele vai fazer. É isso que eu confio. A palavra pregada é porque Ele está pedindo aqui algo e Ele vai fazer. E eu vou dizer aqui, pode... Todos os endemoniados, essa porta foi aberta para endemoniado de Guaíra entrar aqui com demônio até no tutano do osso, mas vão sair daqui libertos em nome de Jesus, porque quem está aqui é Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Pode vir muitos enfermos, desenganado, não desenganado neste lugar, mas não vai voltar para o UPA não, ficar madrugada esperando a senha, vai ser curado, porque Jesus abriu essas portas para salvar, para perdoar, para curar e para libertar. Você crê ainda? Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje. Ele não abriu essas portas e nem levantou esse templo para uma prática de religião sórdida, mas Ele, labassurianda comanai, Ele abriu este templo, Ele plantou homens, mulheres, devotos a Ele, para se manifestar. Ele vai se manifestar como Jeová Nissi. Ele vai curar a Manaia, vai ter sobrenatural. E eu tenho pedido para Deus, me mostra o dom de maravilha, porque eu creio, porque há um dom chamado dom de maravilha, que Paulo alistou em sua carta aos Coríntios. E eu conversando com o pastor, eu vejo que esse homem tem dom de maravilha, e usa esse dom, pastor.
E a maravilha não é simplesmente uma cura, às vezes é trazer lá do nada algo de Deus. É loucura para os homens natural. Você está entendendo, irmão? Mas o Senhor vai fazer maravilha aqui dentro, pastor. O Senhor vai honrar este templo, esse templo que o diabo já tentou fechar, mas Jesus, aleluia, deixou em pé, porque o nome dele é sobre essa casa, e o nome dele vai ser glorificado, e você tem o privilégio e a honra de participar dessa glória, amém, irmão? Por isso sofre as aflições com ele aqui, porque você também vai participar das glórias deste lugar. Glória a Deus, irmão. Jesus está falando, Jesus cura, encheu de endemoniado. Irmão, tem crente que ele é tão frouxo que ele diz assim: na minha casa endemoniado não entra, ela é abençoada para Deus, consagrada. Irmão, na minha casa foi enchido de endemoniado, que está comigo é mais forte. Meu marceneiro, quando foi fazer os meus armários, trouxe um marceneiro com ele, que só dele entrar no meu quarto manifestou o demônio, porque é lá no meu quarto que eu tenho comunhão com Deus. E ainda bem que o irmão estava junto, senão não segurava aquele gigante, que o homem virou um gigante nas mãos de Satanás. E o homem disse: não volta aqui, eu não quero mais esse lugar, não volta aqui. O desespero dele era grande, porque o que está na minha casa é maior. Você crê nisso? Eu sou considerada louquinha, não falei? Mas eu sou louquinha mesmo. Glória a Deus, irmão. Não contei ontem do meu porteiro? Contei? Eu não contei do porteiro ontem? Não vou contar. Mas Jesus está mandando. Glória a Deus. Eu moro num prédio que tem câmeras. Tem visão, tem a visão, mas não tem o áudio. Tem imagem, mas não tem áudio. Porque a ladronagem lá em Curitiba é terrível, irmão. E eu chego de viagem, desço do meu carro, se eu sentia o cão, a presença dele, porque a gente tem que ter discernimento, eu já digo: Satanás, chega! Sai! O prédio é meu, o corredor é meu, o elevador é meu, a casa é minha, as minhas filhas são minhas. Toma posse do que Deus te deu, na baixa guarda. Ai, pastor, o diabo se levantou, frouxo, levanta você e manda embora. Sai! Em nome, se tu não sair vai queimar, porque o que está aqui é fogo santo. Às vezes eu desço no meu carro, irmão, dizendo obrigado por este culto, por essa viagem, pelo livramento. Eu sempre estou. Seu Roberto, o porteiro do meu prédio, chegou: dona Kate, a senhora está bem? Eu falei: o senhor Roberto, eu estou muito bem, obrigado. A senhora tem certeza que a senhora anda bem? Eu falei: qual é a sua preocupação com a minha pessoa? Senhor Roberto, é que eu tenho visto as imagens das câmeras, e toda vez, mais ou menos, às 10h30, 11 horas, a senhora fala sozinha. Eu falei: eu falo sozinha? Fala. Eu procuro nas câmeras com quem a senhora está falando, e eu nunca vejo. Eu falei: eu sou crente. Evangélica, não, crente. Ele falou: eu sou desviado faz 20 anos da igreja. Eu falei: então vem cá, lasquei Jesus no homem, para a glória de Deus. Esses dias eu voltei, irmão, desci do carro, ele veio me ajudar a tirar as malas do porta-mala. Ele falou: paz do Senhor, dona Kate. Eu falei: paz do Senhor, tô louquinho que nem a senhora. Voltei a falar com Jesus de Nazaré. Você crê nisso, irmão? Não aceite o inimigo. Crente é louco. Outro dia, a polícia aqui, eu não sei, mas lá se falar no celular, irmão, você é multado. E eu, mesmo com o carro parado, eu no sinaleiro falando com Jesus, e eu falo, irmão, eu falo mesmo, falando com Jesus, o guarda do sinaleiro falou: celular, né, mocinha? Eu falei: que celular? E eu tinha deixado meu celular em casa agora. Eu falei: que celular? Com quem que a senhora está falando? Está louca? Eu falei: não, estou falando com Jesus, o senhor conhece ele? Você crê que o povo de Deus é louco, irmão? Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Amém, irmão? Você crê em milagre? Mas para concluir, tem mais um milagre só, bem rapidinho. Todo mundo só busca Jesus como Jeová Nissi, aquele que cura. Mas ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. Oh, glória. Mateus capítulo 17, verso 24. A Bíblia diz assim que Jesus estava na alfândega em Cafarnaum. Por que você tem em Cafarnaum? Você já vai entender. Chega
os publicanos, e perguntam para Pedro: Pedro, o teu mestre não paga impostos? Jesus pergunta para Pedro em particular: o que você acha, Pedro? Os reis da terra cobram imposto dos filhos dos alheios? Dos alheios. Então nós estamos isentos. É isso que o Senhor está querendo dizer. É como se o Senhor dissesse assim: se eles cobram imposto dos alheios e não dos filhos, nós não precisamos pagar o imposto, porque essa terra é promessa de Deus a Abraão e nós somos os filhos dela. Mas Jesus vai além. E eu já vou falar para você, irmã, quem você está ensinando errado, você já vai entender. O Senhor falou para mim: janeiro, fevereiro, março, abril. O Senhor falou fortemente no meu coração, pastor Moacir, e eu não vou entregar o que Deus não mandou entregar. O meu povo tem dificuldade de me adorar, de me cultuar em verdade nesses meses. Por quê? É difícil encontrar uma alegria na casa de meu povo, glória a Deus, inclusive na tua casa, Kate. Por quê, Senhor? Porque o governo não quer saber se estamos empregados ou não. Eles cobram imposto, janeiro, IPVA, DPVAT junto, EPTU, é ou não é? Imposto de renda, escola de criança. São 3 meses pesado para o povo de Deus, que é um povo simples também. É ou não é, irmão? E o Senhor disse: porque não crê que tem um Pai no céu que sabe do que necessitais? Se perturbam, ficam inquietos. Mas a Bíblia diz que não é para nós ficarmos inquietos por coisa antes nossas petições sejam conhecidas diante dele pelas nossas orações, súplica e ações de graça. O Senhor não quer o povo dele inquieto. E o Senhor está falando com alguém aqui no Ecobanco. Glória a Deus, irmão. Manquete tinha que viajar para Palmas, e eu tinha que pagar meu IPVA se fosse hoje, como se fosse hoje quarta. Amanhã, quinta, sexta eu viajava, numa campanha das madrugadas de 21 dias por uma filha minha. Eu orando, falei: Deus, não dá para falar mais nada aqui, vai soar hipocrisia e não te agrada. A minha alma está inquieta. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não volta para a tua casa inquieto, mas põe na mão do Senhor nessa noite. A minha alma está inquieta, eu tenho que ir para a tua obra, e o meu IPVA, o DPVAT vai vencer amanhã, e eu não tenho como pagar. Como eu vou? Podia ir de ônibus? Eu tinha que passar por União da Vitória, General Carneiro, e o meu itinerante não dava com os ônibus. Eu tinha que ir de carro. E eu não posso pedir para ti, Deus, me esconder dos guarda, porque a tua palavra diz que tu és justo e tu não opera no caminho da injustiça. Tem crente que quer forçar Jesus a obedecer ele no caminho da injustiça, fazer milagre no caminho da injustiça. Por isso que o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer milagre? Bota o pé na justiça, você vai ver o sobrenatural. Glória a Deus, irmão. Eu não posso te pedir isso, Deus, mas eu posso te pedir que tu entre com a providência financeira, porque a tua palavra, eu creio neste livro cegamente, irmão. A tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata, Jeová Jireh, o Deus de providências. Você crê nisso, irmão? Fui dormir, porque o crente que ora e lança sobre ele a sua ansiedade ronca e baba e não tem insônia. Outro dia eu fui pregar numa igrejinha muito pequenininha, num bairro muito pobre da metropolitana de Curitiba. Ah, mas pregador ganha oferta. Nem pense que quer fazer carreira, colegiado de pregador para ganhar dinheiro. Só os mercenários. Porque mal a gente às vezes ganha uma oferta, não condiz às vezes com o desgaste do carro, com o gasto da saúde. Mas Jesus não abandona os fiéis. Você crê nisso, irmão? Fui pregar, o pastor me deu R$30 no envelope. Era 35 quilômetros da minha casa, ele me deu R$30, eu dei glória, assim, dando glória, e eu tinha que viajar e não tinha ainda o IPVA. Mas veio um senhorzinho de idade e falou: Dona Kate,
minha amada irmã, você leva pedido de oração para casa? Eu falei, levo. Aonde que eu ponho meu pedido de oração? Eu falei, minha Bíblia está lá no último banco, coloque lá, meu irmão. Eu estava conversando com as irmãs, ele foi, colocou, eu fui embora, meu marido, eu cheguei em casa, ele chegou do plantão, me chamou, eu joguei minha Bíblia em cima da mesa. Na hora que eu joguei a Bíblia, caiu o pedido, intercalou, a Bíblia segurando. E eu falei, deixa, veio a curiosidade, deixa eu ver o que o irmão quer que eu ore por ele. Puxei o pedido, e com o pedido veio um envelope de ponta cabeça como uma cachoeira. E não parou. 6, e não parou. 7, e caía. 8, 14 notas de 50 reais caíram no chão da minha casa. Você crê nisso? Deu para pagar o IPVA, pastor, o DPVAT, encher o tanque de gasolina, pagar o pedágio de ida e de volta. Você crê? Porque a Bíblia diz que Ele é todo poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Pede ao Senhor, não viva na miséria. É lógico que Ele não vai alimentar nossa luxúria, dela Ele vai libertar, mas Ele é Pai, e Ele tem prazer de ir além daquilo que tu pede, além daquilo que tu precisa. Ele é Pai que agrada, e Ele vai agradar, abacadará este lugar. Você crê nisso, irmão? Milagre. O Senhor disse, então eles cobram o imposto dos alheios? Nós estamos isentos, mas Jesus foi além disso. Pedro, mas para nós não darmos escândalo, vai no mar, vai no rio, pesca. O primeiro peixe que vir, abre a boca dele e vai encontrar uma dracma. Dá esta moeda por mim e dá por ti. Eu acho muito profunda essa revelação do Senhor no meu coração. Aleluia, irmão. Você crê? É como se Jesus disse, Pedro, tu és minha igreja e nós não podemos dar escândalo financeiro. Tu és minha igreja, tu és o meu escolhido e não pode ficar por aí devendo nada, Pedro. Por isso, vai lá, pesca. O Senhor sabe onde está o dinheiro. Você crê nisso, irmão? Pastor, Ele sabe onde está o dinheiro desse piso. Aleluia. Ele sabe onde vem a providência. Você crê nisso? Olha para mim aqui, meu irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Eu acho lindo quando Elias passa pela seca porque ele orou, e o Senhor diz, vai lá para a fonte porque vai secar tudo. Alimentou Elias com corvo, levando pão e carne. Mas quando a fonte se seca, ele diz, Elias, levanta e vai a Serepta, porque eu já preparei uma viúva para te cuidar. Por que Deus levanta uma viúva e não um empresário para cuidar de ungido? Porque Ele sabe, aleluia, aonde está. Quem te abençoar, eu vou falar o que Deus está botando na minha mão. Quem abençoar vai ser abençoado, porque aquele que te abençoar vai ser abençoado. A Bíblia diz que Deus não deve nada para homem nenhum. Quem faz algo pelo reino dele terá sua paga. Aquele que trouxer um copo de água, aleluia, para um dos meus pequeninos, como discípulo eu darei 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Olhe para mim, tudo que tu faz pela casa do Pai, um papel que tu ajunte, uma luz do banheiro que tu apaga, meu irmão, você crê nisso? Um abraço, um aleluia, um glória, Ele não vai ficar devendo para você, Ele recompensa. Sabe por quê, irmão? Ele não deverá nada para homem nenhum dizer, eu fiz isso e tu não fez. Ele dá a sua paga, mas aquele que fizer agravo vai receber agravo. Se você for um que impede a obra de crescer, que atrapalha a unidade da igreja, que impede a obra de crescer, também terá sua paga e respinga na sua casa. Se põe em pé. O Senhor manda dizer isso para vocês. Eu não sei se era necessário eu vir de Curitiba aqui, porque o Senhor já tem falado, mas é para vós crer. Ele sabe onde está o dinheiro. Ele é dono dele. Você crê nisso? O amor ao dinheiro é a destruição do homem, não é o dinheiro. Você não pode ter amor às coisas naturais. Você tem que amar o dono de tudo, Deus. Olhe para mim, irmão. Tem crente que está passando apertado e não crê nisso que eu estou falando e está aqui dentro do templo. Mas isso é para quem tem fé. Deus sabe onde está a porta de emprego. Se você está desempregado, Ele vai ungir tua carteira, o teu currículo, vai ter um brilho especial nos olhos dos empregadores dessa cidade. Você crê no nome de Jesus, irmão? Você crê no nome de Jesus?
Você crê no nome de Jesus? Olhe para mim, irmão. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus iniciou o ministério em Cafarnaum. Jesus fez muitos milagres de cura. Pregou os mais lindos sermão, como ele disse: eu sou o pão da... Saiu de Tiberias depois da multiplicação de pães e entrou em Cafarnaum e pregou: eu sou o pão da vida. É como se ele dissesse: não tente viver sem mim. Eu sou o que alimento a vida. Você crê nisso? Eu sou o que fortalece a vida. Você crê nisso, irmão? Ele pregou, ele fez milagre, entrou com providência financeira em Cafarnaum, libertou. Mas Cafarnaum foi a Termino aqui, por isso que eu falei de Cafarnaum. Mateus 11, 20, 21, 22, 23, tu vai ver os ai de Jesus quando ele diz: ai! Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se o povo de Tiro, de Sidom, tivesse visto os sinais, prodígios e maravilha que eu fiz em vós, eles teriam se arrependido. Mas eu vos digo que no dia do juízo final, terei menos rigor para eles do que para vós. E tu, Cafarnaum, que se lava os chãos, serás abatida no inferno. Se o povo de Sodoma tivesse visto os sinais, prodígios, milagres que eu fiz em vós, eles existiriam até hoje, porque teriam se arrependido. Mas vos digo que no dia do juízo final, terei menos rigor para Sodoma do que para vós. Olhe para mim, hoje o Filho de Deus não mora em Cafarnaum, ele mora onde? Aonde? Ele mora em mim, mora em você. Você crê que ele mora em você? Ele escolheu fazer morada em E aonde ele mora, tem libertação. Aonde ele mora, tem milagre. Você pode crer, vai ter milagre na tua vida. Vai ter, desde o dia que você se entregou para ele. Talvez se desse tempo aqui, oportunidade, muitos crentes iam contar milagre, 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 milagre. E ele ainda vai fazer milagre, pastor. Ele tem cuidado de vós e vai cuidar, aleluia. Ele vai cuidar. Ele não cuida só do corpo, ele cuida da tua subsistência terrena. Ele vai prover para você na bacandaraia. Ele vai, mas que haja arrependimento. Ele dá sermão para Cafarnaum, ele não fala com o ímpio que não tem ouvido, mas quem tem ouvido ouça o Espírito Santo. Se hoje ouvir a voz do teu Deus, não endureçais o teu coração. É com a igreja que ele fala, e ele dá sermão lindos para a igreja. Ouça, ouça e não endureça teu coração. Amém? Mas ele pediu Quantos crentes soberbos na terra? 60 anos com uma credencial, carteirinha, membro de igreja, e não ainda se arrependeu. Será abatido no inferno. E ainda diz: eu já sou salvo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Mas bem-aventurados que se lavam, que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não adianta ficar verbalizando que há poder no sangue e não lava as imundícias. Senti vossa miséria, diz o Senhor. Aleluia, irmão. Tiago diz: sinta a vossa miséria, converta o teu riso em choro, a tua alegria em pranto. Humilhai-vos perante o Senhor. Não deixa passar um pecado. Saia daqui limpo. Não deixa o diabo usar isso como uma arma para te condenar. Jesus não veio te condenar. A condenação virá após o arrebatamento. No arrebatamento, porque o céu é santo, não entra sujeira, não entra fofoca, não entra disque-me-disque, não entra imundícia nenhuma. Eu preciso só falar isso aqui, pastor, talvez você não me convide mais. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10 diz, e eu vou falar uma palavrinha que está lá: os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Quem é maldizente? Quem usa a língua indevida, fofoqueiro, não vai herdar o reino de Deus. Quem tem malícia, palavrões nos lábios, não vai herdar o reino de Deus. Avarentos, que é como uma idolatria, não vai herdar o reino de Deus. Bêbados não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8. Eu vou falar uma só das coisas que está ali. Os fornicadores, a sua parte é no lago de fogo que desce enxofre. Jovens, fornicação não é só para jovem,
é para todo aquele que não é casado, desculpa o verbo aberto, e se lambem por aí, e se praticam sexo fora do casamento. O sexo foi Deus que criou, e é para dentro de um matrimônio. No mundo pode, no céu não. Pode até tomar ceia porque engana o pastor e engana outro, mas a Jesus tu não engana. Eu conheço minhas ovelhas, e delas eu sou conhecida. Você está entendendo isso? Eu acho muito forte quando fala em Coríntios 6,10, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Eu não posso falar a palavra homossexuais, senão vou ser presa. Mas ainda que me prendo, eu falo. Afeminado, homem com homem, mulher com mulher, não herdarão o reino dos céus. O Senhor não está condenando o homossexual, mas está chamando ele para a conversão, o arrependimento. O Senhor não está condenando o adúltero, mas está chamando o arrependimento. O Senhor não está condenando o fornicador, mas está chamando o arrependimento. Amém? Apocalipse 22:15 diz, contra os cães, isso é forte, os mentirosos que amam a mentira, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Ficarão de lado da porta, não entrarão pela porta. Você crê nisso, irmão? Quem são os cães? Paulo diz que nós devemos fugir dos cães, dos maus obreiros. Cão são homens, mulheres, mau obreiro. Isaías 56:10 diz, quem são os cães? Os cães são os atalaia, que nada sabe. São pregadores que pregam o que querem e não ensinam a igreja que tem que ter arrependimento. Você crê nisso, irmão? Quem são os cães? Pastores gananciosos que voltam para a sua própria ganância e abandonam o rebanho. São cães. Mas eu digo, vocês têm um pastor que se dá, porque ele não precisava estar aqui, mas ele tem se dado. Amém, irmão? Você crê nisso? Crente que mal entende a palavra. Eu não estou chamando o pastor Moacir de cão, porque não é cão, senão eu falaria para ele diretamente. Então, irmão, cuidado, porque isso aqui se cumpre. Eu falei só a nova ali, porque o Velho Testamento se liga nela. Tem crente que diz, mas isso é para Israel. Mas o Salmo 46 não é para Israel. A Bíblia se completa de Gênesis e Apocalipse, irmão. Tanto que escatologia, os finais dos dias, você precisa do Velho Testamento, o livro de Daniel, para entender o Apocalipse na verdade, na íntegra. E o livro de Zacarias e outros. Amém, irmão? Glória a Deus. Ouviu isso? Haja arrependimento. Não é milagre, milagre não dá garantia de salvação, é o arrependimento. E eu aqui vou fazer um apelo, posso orar ainda por causa do horário, pastor? Posso? Em nome de Jesus? Eu quero fazer um apelo do Espírito de Deus para vós. Quem crê em milagre? Levante a mão. Quem já recebeu o milagre aqui? Dá para dar glória? Já viu a glória dele? Amém? Quem aqui já viu providência divina? Glória a Deus, irmão. Agora eu vou falar aqui. Quem quer continuar com o coração aquebrantado, arrependido diante dele? A Bíblia diz que quem está em pé, cuide. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu estou arrependido. Cuide para não cair. É uma oração que eu faço. Senhor, não deixe o meu coração me enganar, porque quão enganoso ele é, mas aquebranta ele, que eu não guarde nenhuma iniquidade, nenhum pecado, passe batido nos meus olhos, mas que eu possa ter arrependimento até o arrebatamento. Quem quer um coração aberto? Vem aqui em nome de Jesus. E eu vou perguntar aqui, quem não tem fé? Fé não compra no mercado e o homem não te dá, é dom de Deus. Se você quer fé para ver milagre, vem aqui, porque Deus vai te dar. Quando o Filho do Homem vir à terra, pastor, encontrará fé nela? Jesus perguntou, quando o Filho do Homem vir à terra, encontrará fé nela? Vai estar escasso a fé, irmão. Mas eu quero ter fé, ele tem que encontrar fé em mim. Você crê nisso, irmão? Eu quero fé não só para ter benefícios materiais da parte dele, mas eu quero fé, porque pela fé sois salvo. Eu quero fé para entrar no céu. Eu quero fé para deixar o pecado. Eu quero fé para ler este livro. Eu quero fé para pregar. Eu quero fé para continuar. Você quer fé, irmão? Glória a Deus. Eu quero fé.
Fé, diga, eu quero fé, Senhor, eu preciso de fé para ver meu filho aqui comigo. Eu quero fé para ver minha casa restaurada, porque meus olhos da carne veem o contrário, mas os olhos da fé vai dizer, vai ter milagre. O decreto do diabo para essas terras é seca, mas o decreto de Deus é que vai chover. Aramanagachurian, vai ter a manifestação dele no meio do povo dele nessa terra. Jesus ainda vai ser glorificado. E eu quero fé para ver. Eu não quero, porque quem está em fé não vai ver o arrebatamento, não vai escutar as trombetas. Eu só preciso falar algo aqui. Tem crente tão carnudo que ele fica só no Face, só nas redes sociais, só fica ligado nesses vídeos. Olha, meu irmão, acorda para a vida, vai para a Bíblia. Ô pastor, tu viu as trombetas de Israel tocar? Irmão, olha, as trombetas do arrebatamento, não é trombeta do arrebatamento coisa nenhuma, porque o mundo não verá as trombetas do arrebatamento, é só os santos que vão escutar ela. Quem tem ouvido para ouvir o Espírito Santo aqui é que vai ouvir as trombetas. Quem não ouve o Espírito Santo não vai escutar as trombetas. Bíblia, a onda gigante do Sinai. Olha aí, irmão, é Jesus voltando. Eu preciso de uma onda gigante para saber que Jesus está voltando. É muito fácil, o crente fica na safadeza, vem a onda gigante e bota a vida no altar. Jesus disse há mais de 2000 anos, vigiai e orai, porque vós não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem voltará à terra. Como no tempo de Noé, casavam-se, davam seus filhos para casar, compravam casa, viviam, e até que o dilúvio veio e eles perceberam. Você entendeu isso? Ele vem como um ladrão, ele não dará sinal para a igreja. A igreja não pode se ligar a esse sinal, porque isso é o princípio das dores para a tribulação, para o povo que vai ficar. Mas eu e você, nós temos que ficar preparados todos os dias, porque ele pode vir hoje à meia-noite, ao cantar do galo ao meio-dia. Você crê nisso, irmão? Então pare de crer em vídeo, vai para a Bíblia, meu irmão, e desperta para Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Eu vou esperar a onda gigante para botar a vida no altar. Cuidado, que o arrebatamento vem antes da onda e tu fica. Jesus está falando. Então que haja arrependimento. O que é que o Espírito Santo está pondo aí? Que você precisa converter, mudar. Você precisa crucificar com Cristo. O que é que o Senhor tem colocado no teu coração? Talvez orgulho, soberba. O soberbo diz, essa palavra era para fulano. Não, o humilde diz, é para mim. Fala comigo, Jesus, porque tua palavra é luz no meu caminho. Você crê nisso, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. Abaixa a tua face. Deus é fiel. Fornicadores, o Senhor não condena, mas te chama ao arrependimento. Jovens, pastor, nunca se ouve tanto ataque na nossa mocidade. Eu prego muito para jovem. Pastor, sabe que eu andei pregando para o retiro de jovem em Cascavel. Olha para mim, irmão, eu prego muito para jovem. Eu não condeno jovem, porque quando eu era jovem eu já era atacada, mas eles estão passando um estreito muito grande na terra. Ficar é o convite deles na escola, e se eles não ficam, eles estão fora do contexto da sociedade. Ser homossexual é normal, e se eles não ficam, eles são preconceituosos. Mas eu digo, escolhe a quem vocês querem andar. Sejam fiel com Deus, ainda que a sociedade te descarte, ainda que você seja ridicularizado pela sociedade, porque tem um ditado popular, quem ri por último ri melhor. Então fica com Jesus, porque na verdade o mundo se alegra e vós chorarei, mas o Senhor diz, eu converterei toda a vossa lágrima em alegria. Você crê nisso, irmão? Seja fiel ao Senhor. Jovem, não ceda à sociedade corrompida, não ceda aos desejos da tua carne, mas põe tua sexualidade debaixo do sangue do Cordeiro e honre a Ele, porque aquele que honra a Ele, Ele honrará. Você crê nisso, irmão? E as crianças também, porque meninas de 12 anos, de 11 anos já estão ficando na escola, e o diabo é tão sem vergonha. Conheço moças dentro da igreja que querem engravidar, casada e não engravidam, mas meninas de 12 anos, elas estão engravidando solteira. É o diabo roubando e saqueando a adolescência. Mas não deixa o diabo te roubar, não deixa, seja vigilante, porque o diabo anda de redor, mas fica com o Senhor. Amém, irmão? Vamos orar para a glória do Senhor. Você quer que alguém na tua casa seja alcançada? Vem aqui com fé, Deus vai alcançar. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Pai, bendiz a minha alma ao Senhor nessa tribuna. Pai amado, minha alma te glorifica e te exalta. Tudo que é em mim te glorifique nessa noite, meu Pai. Esta palavra é tua, Senhor Jesus, tu vela para ela se cumprir. Eu creio no poder dela, Pai, que entrará onde ninguém e nada pode entrar, para santificar, para libertar, para animar, para consolar, para salvar, meu Pai, para, Senhor Jesus querido, testificar de ti neste coração. Arabiacandarai, meu Pai, Satanás, o ladrão, não vai roubar. Senhor, não deixe o diabo saquear essa palavra do coração de ninguém deste templo, meu Pai, mas que se faça guarida, promovendo a vida eterna, promovendo a alegria que ele não tem, a fé, meu Pai, que esta palavra promove. Enche meus irmãos, meu Pai, que haja em nós o aquebrantamento. Senhor, não deixa nós nos enganarmos, não deixe o nosso coração nos enganar, não deixe o diabo cirandar, Pai, dizendo que está tudo bem, quando há iniquidade, quando há pecado e sujeira nas nossas vestes. Mas limpa, Pai, lava-nos teu sangue carmesim, purifica-nos de todo pecado, Pai. Toma nas tuas mãos nossas falhas, nesta noite entregamos nosso ser, Pai. Lava, Pai, tem crente aqui que tem sido acusado pelo adversário, mas liberta ele desta acusação, Pai. Levanta a cabeça dele de novo, levanta, Pai amado, o semblante, a fé deste crente, a poder no sangue de Jesus. Pai amado, tu morreu, Jesus, para lhe dar perdão. Somos perdoados quando confessamos. Pai, tira o que é ruim de nós, tira o que não te agrada, o que é abominável aos teus olhos, meu Pai. Tira do nosso ser, purifica-nos no teu sangue carmesim, nos dá um coração puro, puro, puro em nós, meu Pai. Toda maldade, avareza, Pai, ciúmes, inveja, medo, tira do nosso coração, meu Pai. Pai amado, limpa, nos faz um ser igual a ti, meu Pai, cheio de alegria, de esperança, fé. Eu peço fé para mim, Pai, e eu peço fé para os meus irmãos aqui, Pai. Tu és aquele que dá, o dom é teu, meu Pai. Enche essa mulher de fé para ver a casa dela liberta. Enche esse homem de fé, meu Pai, para ver, Senhor amado, os milagres na vida dele. Tu há de honrar, Pai, homens, mulheres que estão devendo. Tu vai entrar com providência, Pai. Nós não andaremos envergonhados, mas tu vai, Pai, entrar com providência. Mas ensina o crente a administrar o que põe tu na mão dele. Ensina ele, Pai, ser liberto do consumismo. Pai, coloca tuas mãos sobre cada um de nós. Queima a enfermidade, queima o desespero, queima a sombra das trevas, neutraliza a obra de Satanás contra este templo, contra os membros desta igreja, contra a mocidade, Pai. Queima toda a ciranda, toda a corda do diabo para embaraçar a bacandará esse jovem. Tu levanta aqui um exército de jovens para te adorar, para fazer a tua obra. O Senhor levanta jovens e põe do teu lado. O Senhor levanta jovens e põe do teu lado. E o Senhor vai operar milagre. Opera milagre aqui, Jesus. Pai amado, tu falou de nossa casa. Nós cremos que nossa casa será abençoada. Tu vai completar a obra em dentro do cada lar aqui representado. Aquele que está na brecha para o seu lar não vai ser confundido. Aquele que tem orado, intercedido, buscado, não vai ser confundido. Faz o milagre, Pai. Vai de encontro aos nossos lar agora, neutralizando a obra do cão lá, meu Pai. Opera milagre, Pai, opera milagre. Senhor, em filhos, filhas, traz de volta aquele que é desviado, meu Pai. Acorda e desperta aqueles que estão nos nossos lares adormecidos. Opera, Pai, em nome de Jesus. Eu oro porque eu creio no céu aberto, eu creio na reunião do teu povo, eu creio na tua glória, eu creio neste nome que é sobre todos os nomes. Este nome tem poder na minha boca e na da igreja, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.